A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos do canal Católico Missionário Eudes Duarte. É uma alegria muito grande por você se inscrever nesse canal, ativar esse sininho aí, aleluia, espalhar esse vídeo para várias pessoas. Estou aqui hoje com meu grande irmão João, profeta de Deus, um homem convertido, aleluia, no Ceará, que ele era lutador de MMA e saiu agora para ser pregador do altar. Eita glória! Trocou o ringue de boxe pela casa de Deus, aleluia. E aí hoje nós queremos conversar sobre uma coisa muito importante que está acontecendo na história da igreja, que é o modernismo. O Papa São Pio X dizia que o modernismo é a síntese de todas as heresias. A gente vê muito falar do modernismo e a gente precisa falar um pouco sobre essa heresia chamada modernismo. João, explica para o povo, para nós, em poucas palavras, o que é o modernismo, meu irmão. Então, meu irmão, obrigado por dar essa oportunidade de estar aqui falando. Bom, o modernismo nada mais é do que o reavivamento, né, se é que a gente pode dizer assim, né, das seitas gnósticas do século II, que tanto causaram danos para a igreja e fizeram com que grandes mártires da fé, né, grandes doutores como Santo Irineu de Lyon, defendessem a ortodoxia da nossa igreja. Então, no que consiste o gnosticismo, que é, de certa forma, a alma do modernismo? É você tentar explicar o mundo, né, a partir de concepções meramente racionais, né, sem considerar que exista um princípio criador de tudo que, né, nós vemos à nossa volta, que o devir do homem é meramente material, que depois dessa vida material não há mais nada, ou seja, a alma vai ser aniquilada, você não tem uma meta que transcende a sua própria existência, né, meramente material. Então, o modernismo é, como o senhor disse, né, a síntese, né, parafraseando São Pio X, de todas as heresias, de todos os grandes erros que a igreja já enfrentou. Quando nós olhamos, né, sobretudo a partir do século XVII, século XVIII, ali, quando a filosofia deixa, né, de versar a respeito das causas mais universais, do ser, daquilo que sustenta a realidade, né, e o ser, em última instância, é o próprio Deus, quando ela se abstrai, né, deste ramo da filosofia que foi muito discutida na escolástica e também na patrística, e passa a absolutizar a razão, o que nós temos é uma cosmovisão que se volta mais para a matéria, né, do que para aquilo que é metafísico, aquilo que está para além da matéria. Então, os modernistas, eles normalmente absolutizam os dados dos sentidos, né, e não tem uma aplicação objetiva da realidade, ou seja, a realidade é um mero produto da minha mente, né, da minha razão. Então, isso faz com que a realidade passe a não ser mais, né, objetiva e não ter exigências intrínsecas a ela mesma. Mas a realidade passa a ser apenas um mero produto da minha cabeça, ou seja, tudo é válido. Então, o que eu quiser pensar que é a realidade, basta eu pensar e pronto, isso é a minha verdade, é a minha realidade. Então isso gera uma série de problemas, né, não apenas no âmbito espiritual, religioso, mas também, né, na nossa cosmovisão, o modo como a gente vê o mundo, a vida moral, a ética humana, ela acaba sendo dinamitada nas suas próprias bases, quando você não tem mais uma realidade objetiva a qual você tem, né, que se inclinar, né? É ela quem te determina, é a realidade que está fora de você. E o modernismo vem desconstruir todas essas ideias, né, que a igreja sempre defendeu e ainda defende, né? Eu costumo dizer que, embora nós tenhamos, né, crises e mais crises dentro da igreja, infelizmente, eu acho que isso faz parte, é o tal do mistério da iniquidade, né? Mas sempre haverão bons homens, né, como o Eudes, que está aqui comigo, que lutam e defendem a verdade, né, contra essas mentiras modernistas. Eu queria te fazer uma pergunta interessante. O modernismo, normalmente, ele transformou o transcendente no imanente, correto? O sobrenatural no natural. Então eu posso dizer que o modernismo é o pai da teologia da libertação nesse sentido? Que uma das correntes da libertação é justamente pegar o que é transcendente e passar para o imanente. Sem dúvida, porque uma das correntes filosóficas do modernismo
É o que a gente chama de nominalismo, que é o que você fazer o quê? Você vai pegar, né, as realidades e esvaziá-las do seu significado objetivo e elas passam a ser apenas nomes vazios. E a teologia da libertação, o que ela faz? Ela pega, né, uma série de conceitos cristãos, bons conceitos, por exemplo, cuidar dos pobres, isso é, indubitavelmente, isso é correto. A gente tem que fazer isso e a igreja sempre fez isso. E você pega também outras coisas, né, como o amor fraterno, né, cuidar da natureza. A gente tem que cuidar da natureza, assim, a gente não pode viver de uma maneira arbitrária no mundo e destruí-lo ao nosso bel prazer. Mas, o que a teologia da libertação faz? Ela pega esses conceitos e os esvazia, né, da sua intenção na realidade, ou seja, esses conceitos param de ter fundamento na realidade e passam apenas a ser conceitos vazios, arbitrários, que eu uso para poder fazer ali a minha ideologia, para poder dar seguimento, né, aos meus desejos, enfim. Então, o modernismo, sem sombra de dúvidas, né, ele gestou a teologia da libertação. A teologia da libertação só é possível a partir do momento em que você não tem mais uma filosofia que se aplique à realidade de fato, né, uma filosofia apenas etérea, só fica aqui no mundo das ideias, né, e ideias totalmente abstraídas da realidade, né, não tem nenhum fundamento direto na realidade, objetivo, e aí você falar de pobre, mas pobre, é um conceito totalmente vazio. Que aplicação isso tem na realidade de fato? Sem falar que, ainda que algumas pessoas bem intencionadas, né, cuidem dos pobres e tudo mais, que infelizmente a teologia da libertação impregnou a mente das pessoas e às vezes até bons padres, né? Não porque tenham malícia em si, mas porque foram contaminados por todo este ambiente tóxico. O que acontece? Às vezes a gente dá maior primazia para cuidar do próximo e esquece que o culto a Deus vem em primeiro lugar. A gente não pode se esquecer das palavras do próprio Cristo, lá para aquele abençoado do Judas, né? Não é abençoado não, né? Lá em João 12, quando Judas repreende, né, a mulher que estava lá derramando o perfume caríssimo, né? Nardo puro, para quem não sabe, é um perfume muito caro. Então aquela mulher demorou muito tempo para poder conseguir juntar toda aquela quantidade. E ela foi lá e ungiu Jesus, né? Em vista, né, daquilo que iria acontecer com ele em breve. E aí Jesus diz, olha, por que você repreende essa mulher? Pobre sempre tereis. A mim não. Agora veja, o que a gente faz? A gente esvazia a coisa da realidade, quer dizer, vamos extirpar a pobreza, vamos colocar o pobre sempre em primeiro lugar. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer, a gente não tem que cuidar. É o que eu acabei de dizer, a igreja sempre fez isso e vai continuar fazendo isso. Mas você tentar aniquilar a pobreza no mundo é uma quimera, é uma utopia. Né? Então, não tem como. O próprio Cristo falou, sempre vai ter pobre, sempre. Então, hoje o que pra gente é pobreza, né, amanhã pode não ser, mas aí o que não é pobreza vai passar a ser pobreza. Então, hoje o sujeito não tem um carro, então ele é pobre. Aí a partir do momento ele tem um carro, mas eu não tenho um carro importado, então eu sou pobre ainda. Aí ele tem um carro importado, mas eu quero um carro importado mais caro ainda, então esse carro importado meu aqui é de pobre. E por aí vai. Então, ainda tem que resolver também que tem pobre morando em palácio e rico morando em favela. Exato. Que a verdadeira pobreza da Bíblia, os anauim, não é questão de não ter as coisas, mas é aqui no coração, né? Coração aberto para Deus. E São João da Cruz fala muito disso na subida do Monte Carmelo, né? A pobreza que ele exige de nós, o Cristo exige de nós, não é a pobreza material, propriamente dito, mas a pobreza do coração. A gente não pode apegar a intenção da nossa vontade às coisas materiais, né? Caminhando entre as coisas que passam, apegando somente as que não passam. Uma outra coisa, João, que eu queria falar com você é a respeito da verdade. O catecismo tem 3 coisas sobre a verdade importantes para nós. Primeiro, no 851 diz assim: Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já está a caminho da salvação. Olha o peso que isso tem. Depois, no número 2104, o catecismo vai dizer assim: todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo aquela que diz a respeito de Deus e da sua igreja.
e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. E no número 2467 diz assim: o homem tende naturalmente para a verdade, é obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e ordenar toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acredito que o maior combate do modernismo é justamente na verdade objetiva. Transformar a verdade no relativismo. Cada qual cria a sua verdade e faz o que quiser. Explica isso para nós aí. Eu queria até começar a partir do terceiro ponto aqui, né? Veja. Nós tendemos naturalmente para a verdade. O que significa isso? Quando Deus cria o homem lá no Gênesis, ele o cria, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa isso? Ricardo de São Vítor, né, em uma de suas obras, não me lembro agora de cabeça qual é o nome da obra, mas ele diz o seguinte, que a imagem é a inteligência e a semelhança é o livre-arbítrio, a vontade no mundo. Então, Deus é absolutamente livre e ele é absolutamente veraz, verdadeiro. Então o homem tem uma, entre aspas, uma centelha disso nele. Então significa que nós temos algo em nós que participa, né, desse mesmo apetite da verdade que existe em Deus, né? Não que Deus apeteça alguma coisa, Deus é a própria verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa inteligência naturalmente busca a verdade, porque esse é o alimento da inteligência, é a verdade. Então, nós, segundo Santo Tomás, nós só nos realizamos quando nós vivemos de acordo com a operação própria do nosso ser. Ora, o ser humano é um animal racional, ele vive da inteligência. Portanto, o que é próprio da inteligência? É entender, conhecer as coisas. E conhecer nada mais é que enxergar as causas das coisas, a verdade que sustenta aquela realidade, né? Então, se o homem abre mão disso que é um direito, não apenas inalienável, mas é natural, é da natureza do homem conhecer as coisas, o homem naturalmente é inclinado a conhecer, ele fatalmente não vai viver de acordo com a sua própria natureza. Então, imagina só um cachorro que não lata, não faça pipi nos postes, Um gato não gosta de comer osso, quer dizer, um gato que não caça ratos, ou seja, não vive de acordo com a sua própria natureza. Fatalmente esse gato, esse cachorro vai ser um gato, um cachorro triste. Assim também o homem. Se o homem não vive de acordo com a verdade, com a realidade, né, ele vai ser triste. Ele não vai alcançar a realização da sua própria natureza. Vou fazer uma outra pergunta para o João, ele vai responder rapidinho aqui para nós. É o seguinte, João, diante da busca da verdade, eu queria fazer uma pergunta para você. O que o modernismo deixou de mais grave, causou de mais grave na igreja? Queria que você respondesse para o povo aí, fazendo favor. Olha, sinceramente, o que há de mais grave no modernismo dentro da igreja é de fato essa perda da transcendência, né? Essa perda do eterno, da eternidade. Ou seja, nós temos uma igreja que é meramente imanente, ou seja, uma igreja que não é mais vertical, né? Ela se tornou horizontal. Quando a gente olha para aquelas catedrais góticas, quando a gente olha para aquelas catedrais, né, da Alta Idade Média, do século XIII, elas tinham pináculos, torres que apontavam para o céu, muito embora elas estivessem muito bem alicerçadas na terra, mas elas apontavam para o céu. E o que o modernismo fez? Fez com que tudo se tornasse horizontal. Ou seja, você perde o sentido de transcendência, de vida eterna, de eternidade. E aí, veja bem, eu vou usar aqui a frase do grande apóstolo São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, se nós não vamos viver a vida eterna, o reino dos céus, que não é deste mundo, Cristo deixou isso muito claro lá diante de Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se nós não vivemos para a vida eterna, nós somos os homens mais dignos de lástima. Para que então os mártires vão derramar o seu sangue?
Se é que ainda derrama, né? Derramam, né? Derrama, faz como Muitos derramaram e muitos ainda irão derramar. Para quem então gastar noites e mais noites de vigílias, em oração, em estudo, buscando a verdade, se é para essa vida que a gente vive, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Não é mesmo? Então esse é o grande problema do modernismo, deixar tudo abalizado aqui, nessa terra, tudo imanente. Né? E esquecer que existe um céu e que lá é a nossa pátria, não é aqui, aqui é o exílio, a pátria é lá. E aí, João, eu queria que você falasse para o povo também uma coisa importante. Claro que nós tivemos muitos teólogos que, infelizmente, trouxeram essa porcaria para a Igreja Católica. Podemos citar aqui o Karl Rahner, que, infelizmente, com aquela filosofia maluca de Heidegger lá bagunçou o meio de campo. O André Torres Queiroz, talvez seja um caos que ainda está vivo, né? E vários outros. Mas eu queria recordar o seguinte, que você fala, comentasse isso para o povo. O modernismo, ele atacou a igreja de todos os lados. Atacou na liturgia, transformando a liturgia numa coisa mais humana do que mais divina, infelizmente. Atacou a igreja no sentido da doutrina, querendo colocar uma pastoral contra a doutrina, como se fosse possível uma igreja pastoral, uma igreja doutrinária, uma pastoral que enfraquece a doutrina, de fortalecer a doutrina. Atacou a igreja nos seus dogmas, entendendo como se o dogma fosse uma cadeia, uma janela que nos aponta para o infinito. E, ou seja, começou a bagunçar tudo. E eu queria que você fizesse uma análise. Hoje, qual seria o ponto mais forte que o modernismo atacou a fé da igreja? Olha, assim, é uma opinião, não é um dogma, não é algo assim... Teológica. Não, é até baseado, né, em concepções teológicas, filosóficas, mas não é algo que está fechado, né? Lógico que a gente vai entendendo mais e mais coisas. Mas eu vejo que o grande... Na verdade, eu vou me dar o luxo de citar 2 pontos. Os 2 pontos que foram mais atacados, dinamitados, são a espiritualidade e a doutrina. Então, eu vejo que o problema não é só a doutrina. O problema também está na espiritualidade. As pessoas não sabem mais rezar e muito disso aconteceu por causa do modernismo. Se você não precisa mais se esforçar por se unir com aquele que é eterno, que é o sumo bem, então para que rezar? Outra coisa, se o modernismo, que valoriza tanto a sensibilidade, os dados sensíveis, e se esquece daquilo que está para além do corporal, do material, como que nós vamos exercitar a fé, que não é um sentimento, a fé é um argumento, é uma certeza a respeito daquilo que você não vê, né? E é lógico, aí isso daí vai interferir também na doutrina, porque se nós não conseguimos rezar e enxergar a realidade de um modo espiritual, né, fatalmente a doutrina ficará engessada, obsoleta, e aí você fala, não precisa desses dogmas, tudo isso está ultrapassado, né? Mas olha, e eu diria até mais, eu percebo que o maior problema dos nossos dias não é nem mesmo o ateísmo, não é a quantidade de seitas que existem. Veja, o grande problema dos nossos dias é o gnosticismo, né? Esse modernismo que prega que você tem que ser um homem espiritual, eu não preciso de igreja, eu sou um homem espiritual, eu sou um homem, eu amo a Deus, todo dia eu louvo a Deus, né? E assim a vaca está indo para o brejo, o sujeito está indo para o inferno e não está percebendo. Ou seja, o modernismo seria uma religião do eu. Eu sou o centro e isso. Deus não o centro. É o tal do... antropocentrismo. Isso, é o cristianismo anônimo. Né? De Karl Rahner. Se você é um homem bom, você já adora Cristo, mesmo sem saber. Ora, se eu adoro Cristo sem saber, então o que adora sabendo, para que ele vai buscar conhecer o Cristo? Né? E o Cristo disse, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, Pai, e a o Cristo que enviaste. Se a vida eterna é conhecer o Cristo, é conhecer o Pai, então o cristão anônimo, o que ele está fazendo? O que está acontecendo? Quem que está errado nessa história? Ou é o cristão anônimo, ou é a gente, né, que está lutando para conhecer, para saber quem é o verdadeiro Cristo, Deus, e a sua santa igreja. E aqui, João, para terminar esse momento, eu quero falar uma coisa muito próxima e forte, e queria que você comentasse. Eu vejo que o modernismo, junto com a teologia da libertação,
está levando as pessoas a cair numa coisa pior. Sabe o que é? A crença nas energias. Deus deixa de ser algo pessoal para ser uma energia cósmica. Então as pessoas hoje, outros dias eu estava no aeroporto e eu ouvi da boca de uma mulher: não, eu gosto da missa do padre fulano, que lá eu sinto umas energias boas, é um padre astral bom, e eu gosto de falar do astral mesmo. Então a pessoa ela trata a fé como um supermercado. Chega aqui, pega o que você quer e dispensa o que você não gosta. E o que acontece? O Deus pessoa, que quer ter um relacionamento comigo, o verbo encarnado em Cristo, ou seja, perdão, Cristo já é o verbo encarnado, né? Caiu naquela ideia maçônica de um Deus motor imóvel, que simplesmente é uma energia. Eu vou aonde eu me sinto bem. A religião do bem-estar. Se eu não me sinto bem, eu não vou. Eu queria que você comentasse isso para o pessoal. Veja, existe um livro, que inclusive é uma dica de leitura aí para quem está acompanhando esse vídeo, chamado Opção Beneditina. E lá o autor, né, Rod Dreher, né, é irlandês, mas vivia nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que aquele cristianismo sólido, né, que exigia de nós uma adesão absoluta e pessoal, né, o cristianismo dos mártires do século II, do século III, né, o cristianismo dos doutores, da patrística, da escolástica, o cristianismo dos grandes santos do século XVI, né, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio, né, grandes santos. Esse cristianismo deixou de existir e passou a ser um deísmo terapêutico moralista. O que significa isso? A pessoa até acredita que existe alguém que é maior que ela. Não, existe um Deus, mas é dentro disso aí que você está falando. É um Deus que serve apenas para me tratar. Ou seja, eu estou me sentindo mal, vou lá, eu busco Deus para me sentir bem. Eu me sinto bem, pronto. Aí eu deixo Deus de lado. Quer dizer, tudo isso por quê? Porque, mais uma vez, nós voltamos àquele princípio do modernismo. Você absolutiza, né, os dados sensíveis, o sentimentalismo aflorado até o ápice. Logo, essas pessoas não viverão a nudez, a solidez da fé, né? O nada, como São João da Cruz exige enfaticamente nos seus escritos, né? Se desapegue de tudo, de todas essas sensações, né? De tudo aquilo que os seus sentidos te dão. Não que os sentidos sejam ruins em si mesmos, pelo contrário, Aristóteles diz que o conhecimento ele começa no sentido, e Santo Tomás vai afirmar isso depois, né? Mas veja, nós não podemos absolutizar os sentidos. E esse é o grande problema do mundo moderno, né? Do mundo atual. Você dá maior valor ao que você sente. Não, a gente não deve agir de maneira... Nós não somos anjos, né? Nós somos essa mistura, né, misteriosa, meio esquisita de corpo e alma. Mas nós não podemos nos submeter a nossa alma ao que o corpo está exigindo, pedindo, sentindo. Esse é o grande problema dos dias atuais. E aí você transforma a religião, que devia, né, como o próprio nome diz, religar você à eternidade, fazer com que você saia daqui, deste mundo terreno, e se ligue ao céu, já pela fé, para que ela se torne apenas uma terapia. Assim, né? Eu vou para a igreja onde eu me sinto bem. Se eu não me sinto bem na missa daquele padre que celebra de maneira mais piedosa, mais silenciosa, então eu não vou lá. Eu vou naquela missa que é assim, assim, assado. Então, e aí vira uma bola de neve. Daqui a pouco a pessoa quer mais e mais, porque é assim. E aí cai o emocionalismo, né? Isso. Talvez seja um dos grandes mal do modernismo, é querer pegar a pessoa no emocionalismo e achar que o emocionalismo é fé. Isso, e nunca vai ser, né? Jamais será. Como diria o Capitão Nascimento, né? Nunca será, jamais. Um pouco de breguice aqui também, não ficar só falando de Santo Tomás, como a gente está falando com brasileiro, né? Então a gente também tem que fazer umas piadinhas, o brasileiro gosta disso. Gosta do negócio. Gente, olha, Deus abençoe vocês. Depois, com o tempo que eu voltar aqui em Goiânia, eu vou gravar um outro vídeo com o João, continuando esse negócio do modernismo. É uma coisa muito séria, a síntese de todas as heresias. Mas eu dou uma dica, porque a gente é do movimento carismático, o João também é. Gente, emoção por emoção não te segura na igreja. Você tem que sair da emoção para a fé. E a fé é abdiure, vem de ouvir, de obedecer à doutrina da igreja. Por isso, olha, sai da emoção e conheça a sua fé.
Catecismo da Igreja Católica. O católico que conhece a fé nunca abandona a sua fé. Aristóteles já dizia, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Com o conhecimento, você jamais abandona a beleza da fé católica. Deus abençoe vocês. Repassa esse vídeo. Modernismo, a síntese da heresia. Fogo na alma. Aleluia!